Estava enfermo Lázaro. Ele era de Betânia, uma aldeia de Maria e da sua outra irmã, Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor Jesus e depois enxugou os seus pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Irmãos, Jesus ama cada um de nós, Deus ama cada ser humano, mas é muito forte quando nós somos conhecidos, quando alguém é conhecido por ser amado de Deus, né? É diferente. Lázaro era alguém conhecido por ser amado de Deus. É como se Jesus tivesse algo mais que especial com Lázaro. Então a mensagem foi: Senhor, aquela pessoa que o Senhor ama, aquele mais chegado, ele está enfermo, né? Foi assim que chegou a mensagem para Jesus. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, pela enfermidade, glorificado. Verso 5 diz: ora, amava Jesus a Marta, a Maria e a Lázaro. Por que tanta ênfase assim nesse verso 5? Porque o verso 6 vem e a gente precisa entender. Quando, pois, Jesus soube que Lázaro estava enfermo, ainda se demorou no lugar que estava 2 dias. Se você não lê o verso 5, então, talvez você não tenha o entendimento completo, porque é antagônico, é contraditório. Se ele amava, por que ele não foi logo? Senhor, está enfermo aquele que o Senhor ama. O texto não fala que ele estava extremamente ocupado, o texto não fala que ele não poderia ir, mas o verso seguinte diz: faltou só um apesar, né? Ainda se demorou 2 dias. Então, antes de eu continuar, eu quero dizer para você que as circunstâncias difíceis podem tentar te convencer que Deus não te ama, mas nem tudo tem a lógica humana, nem tudo tem o olhar humano. O texto é claro, ele amava, verso 5, mesmo assim ele se demorou 2 dias. Depois Jesus diz aos discípulos, verso 7, vamos outra vez para a Judéia. Então, no verso 8, os discípulos disseram: mestre, agora há pouco lá na Judéia, onde o Senhor quer ir de novo, estavam tentando te apedrejar, procuravam te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá. Então, no verso 9, Jesus diz: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, falou sobre isso, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que Jesus estivesse falando sobre o repouso do sono, ou seja, se está dormindo, está bem, né? Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Aí complicou um pouco, porque Jesus tinha acabado de dizer que a enfermidade não era para a morte. Vai somando aí, irmão. Aquele a quem amas está enfermo. O senhor vai? Ele demora 2 dias. Depois ele disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. Essa enfermidade é para a glória de Deus, não é para a morte. Lázaro morre. Mas aí Jesus, no verso 15, para mim, nessa perspectiva, ok? Complica ainda mais, porque ele diz: e por vossa causa me alegro que eu não estivesse lá. Ô Senhor, peraí, o Senhor ama Lázaro, o Senhor tem 2 dias que o Senhor está sabendo da notícia, o Senhor não foi para lá, e o Senhor está feliz porque o Senhor não estava lá e ele morreu. Então, o texto continua, diz assim: para que vocês possam crer. Vamos ter com ele agora. E aí, irmão,
A gente às vezes é muito literal, né? Porque o homem morreu. Vamos ter com ele agora. Aí tinha um cabra chamado Tomé no grupo, e todo pastor tem que ter um Tomé na vida dele, porque é um instrumento de aperfeiçoamento de Deus. Tomé disse assim, olhou para os outros discípulos, não olhou para Jesus, olhou para os outros discípulos e disse, vamos nós também para morrer lá. Porque ele está voltando para a Judéia, onde tentaram apedrejar, Lázaro morreu, Jesus disse que ia ter com ele, aí Tomé disse assim, então bora lá morrer com ele, vamos também nós para morrermos com ele. Meu Deus, cadê o texto? Não está aqui não? Me ajude, meu povo. Chegando Jesus então, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia estava cerca de 15 estádios do lugar onde Jesus estava, de Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros. Lembre-se, se andava, a pé. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta, com Maria, para consolar por conta da morte, da enfermidade e agora a morte de Lázaro. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. Esses dias eu vou estar ministrando e nós vamos falar sobre perfis de discípulos ou perfis de adoração, linguagens de amor. Marta é prática. Quando ela soube que Jesus estava voltando, estava vindo, ela já corre para lá para conversar com Jesus. Maria é aquela mais emotiva, mais emocional, chora fácil. Para ela, irmão, ainda não está muito claras as coisas. Sobretudo porque ela mandou uma mensagem alguns dias atrás e Jesus não veio. Ela está lá, chorando, tentando entender o que está acontecendo. Marta correu e já foi ao encontro de Jesus. E ao chegar, ao se encontrar com Jesus, ela diz, verso 21, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então ela replicou, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ela corre, vai em casa, chama Maria, que já estava lá sentada, chorando, e lhe disse, ei, o mestre chegou e ele te chama. Ela, ouvindo isso, Maria, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde se encontrara com Marta. 2 dias depois que ele chegou, ele ainda não tinha entrado ainda. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, olha a diferença dela para Marta, lançou-se-lhe aos pés, disse a mesma coisa, mas ela já estava prostrada, se lançou. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim a comoção dos outros que choravam, que vieram com ela, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o sepultaram? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Levaram Jesus na geografia, irmão, no lugar onde ele estava. Verso 35, um dos menores versos da Bíblia, talvez o menor. Jesus chorou. Então disseram os judeus, veja o quanto ele amava esse homem. Mas alguns criticaram, alguns não entenderam, mas não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse, porque a afirmação primeira foi, olha como ele amava
a pergunta, o questionamento é em cima da afirmação de que ele amava. Em outras palavras, se amasse, tinha curado, como curou o cego, como curou fulano. Se amasse, não tinha passado por isso. Se Deus te amasse, você não estava nessa situação. Se Deus te amasse, você não estava enfrentando essa luta. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos na leitura do texto ainda, irmão. Mas quando Jesus olhou e viu aquela situação, irmãos, ele agitou-se novamente em si mesmo, diz o verso 38, encaminhou-se para o túmulo. Era esse túmulo uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirem a pedra, mas Marta, prática, Marta, mais racional do que Maria, disse, não, Senhor, já fede, tem 4 dias. Em outras palavras, o que tinha que ser feito era antes, eu não estava aqui, né? A lógica é assim, Senhor, não tem mais jeito não, meu. Respondeu-lhe Jesus, eu não te disse, eu não falei para você, que se você cresce, você iria ver a glória de Deus? Eu não falei para você. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da grande multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E então saiu aquele que estivera morto, tendo os seus pés e as suas mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lençol. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixem-o ir. Muitos, dentre os judeus que estavam ali, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, diferente, correram para os fariseus e lhe contaram os feitos de Jesus. Eu desconfio que eles não falaram nada bom, porque foram para onde? Para os fariseus. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai, é a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é transformadora. E assim como ela mesma diz, como ela mesma afirma, não deixa que a tua palavra volte vazia, Senhor. Que hoje seja uma noite de cura, mas sobretudo uma noite de ressuscitação de áreas, de pessoas, de vidas. Faz assim, Pai, no poder do teu nome, nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, para mim, uma das maiores histórias que me ensinam é essa história, esse fato histórico da ressurreição de Lázaro. Pastor, o que é que te ensina? Eu começo no seguinte pensamento, e um dos ensinamentos que curou a minha vida. Nenhuma religião, nenhuma religiosidade, nenhum projeto de religião que tira do homem a capacidade de se compadecer, que tira a capacidade do homem de chorar, pode ser chamado de evangelho genuíno de Jesus. Às vezes a gente veste um personagem tão grande, irmãos, que a gente se nega a ser vulnerável, a mostrar as nossas dores, dificuldades. Deus não te chamou para ser um super-herói, Deus te chamou para ser super dependente ou completamente dependente dEle. Então, quando estiver doendo, grita, quando estiver tudo bem, celebra. A Bíblia diz, chore com quem chora, celebre com quem celebra, quem está celebrando. Jesus, enquanto Deus, chorou. Jesus, enquanto homem, chorou. E aqui eu começo entregando a primeira verdade que eu enxergo nesse texto. Em meio às nossas dores, Deus não é indiferente, Ele chora com a gente. E o que é mais espantoso, e o que é mais extraordinário, mesmo sabendo que tem o poder para mudar todas as coisas, mesmo sabendo que daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, vai mudar a circunstância. Você imagina se você chegasse para um médico, um bom médico, um médico conceituado, e você apresentasse um diagnóstico, ou ele te falasse de um diagnóstico, e você está ali para fazer uma cirurgia com ele, mas antes da cirurgia ele chorasse. O que você ia pensar? Agora eu estou perdido, porque até o médico está chorando. Não deve saber nada do que vai fazer, porque essa não é a tendência da gente pensar? Então o choro de Jesus não é incapacidade de resolver.
O choro de Jesus é porque, mesmo sendo necessários os processos dolorosos da nossa vida, Ele se compadece de ver a gente em algumas circunstâncias. Mas Ele não nos poupa, porque isso é o melhor para nós, é o caminho do que Ele quer fazer para nós. Ele não nos poupa, mas Ele é incapaz de não se compadecer. Pastor, eu ainda não entendi. Olha o texto no começo, essa enfermidade não é para a morte, não como um ponto final. Então Jesus já sabe, Jesus já sabia, desde o começo, o que Ele haveria de fazer. Mas mesmo sabendo, ao ver as nossas dores, ao ver o amigo sepultado, ao ver o choro de pessoas que amavam a Lázaro, Jesus chora. Então, irmãos, Deus não é indiferente às nossas lutas. Deus não é, microfone aqui, eu olho para você, não vejo vocês, microfone aqui. Deus não é indiferente. Ah, pastor, e por que Ele deixou? No caso de Lázaro, a gente vai explicar. No seu caso, o Espírito Santo vai te revelar a partir da ministração dessa noite, amém? Não é abandono, não é desdém com os seus sentimentos, não é. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, até quando a gente está em luta, quando a gente está em guerra, quando a gente está enfermo. E eu fui muito enfático na leitura já, porque a tendência da gente é ouvir de alguém nos acusar. Se Deus te amasse, você não estava passando por isso. E o texto está toda hora dizendo para nós, que mesmo passando por circunstâncias difíceis ou até a morte, Deus não nos deixa de amar. Isso não significa que Deus não nos ama. Senhor, está enfermo aquele que o Senhor ama. Enfermidade e amor, não é antagônico. Enfermidade, luta. Quando eu cheguei no lugar de maturidade na minha vida, irmão, olha para mim. Eu parei de ser tolo a um ponto de querer mensurar a vida das pessoas, porque elas estão passando por algum deserto, algum sofrimento. Cuidado, para você não sentenciar um homem, uma mulher, uma família de Deus, porque ela pode estar sofrendo, ou pode estar passando por um deserto, exatamente porque ela é fiel a Deus. Foi o caso de Jó. Aqui, Deus tinha um propósito, e Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito. A enfermidade não tira o controle de Deus. As circunstâncias que nos sobrevêm, não é porque Deus perdeu o controle, não. Não seja rápido demais em julgar as circunstâncias, nem sobre você, nem sobre os outros. Porque se você julga erroneamente a vida de alguém que está passando por uma luta, cuidado, porque Deus pode colocar você debaixo dessa pessoa no lugar de intercessão, porque foi isso que Deus fez com Jó e os seus pseudo-amigos. Eles estavam todos errados. Jó não estava sofrendo por ter errado, mas por ser íntegro. E quando eles foram sacrificar para o Senhor disse assim: agora você pede para Jó orar, e aí eu recebo a oferta de vocês. Então ele tem que ter cuidado, irmão. Nem todo sofrimento significa uma colheita. Às vezes é um caminho de crescimento que Deus preparou para você. Obviamente, não é só para você crescer, porque a forma como Deus trata a gente diz muito sobre o que nós precisamos, e muitas vezes achamos que não precisamos, não enxergamos. Então, para Naamã, ele diz assim: o processo vai ser você ir lá naquele rio e mergulhar 7 vezes. Você acha que a fórmula secreta era mergulhar 7 vezes, ou aquele rio? Não, Deus está provando obediência, Deus está tratando soberba, no caso de Naamã. Para outros, Jesus liberou uma palavra de cura instantânea, Para outros, Deus foi visitar o coração, quando aquela mulher pede para ser curada, e ele diz assim: ei, a gente alimenta filho, não tira comida e dá para cachorrinho não. E ela diz: ainda que sejam as migalhas. E Deus viu o coração dela alinhado, provou o coração dela alinhado, então vai, recebe. Jesus conhece as nossas dores, Ele não é indiferente às nossas dores. Nunca foi e nunca o será. Irmãos, eu não sou bom de guardar segredo. Segredo bom. Segredo ruim eu tenho que guardar. O que é segredo ruim? Confissão, essas coisas de gabinete. Aí esses dias eu estava agoniado já.
Eu estava agoniado. A Kena, a gente chegou de viagem, eu não sei onde é que a gente estava, meu Deus. Onde é que eu estava, meu Deus? Não, a pastora estava viajando, só ela. Estava em São Paulo, né? Aí quando a gente voltou, ela me pegou. Ninguém me pegou, mas ela me pegou nesse dia. E não adianta você fazer não, que eu não carro mais não. Ela chegou, pastor, eu comprei um negócio para vocês comerem. Estou levando aí. Mas eu tenho que levar, você saber que hora o senhor está com a pastora, senão vai esfriar. Aí eu voei, né? Quando a gente chegou, que eles chegaram depois do culto, ela tinha chegado de viagem e tal. Quando abriu a porta, ela chegou com o exame de gravidez na mão. A gente começou a chorar, foi emocionante. Mas foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Por quê? Porque eu não podia contar para ninguém. Eu disse, a tua sorte é porque eu estou em Maraponga e tu está congregando em Fortaleza. Que eu não ia conseguir guardar esse segredo. Não me conte essas coisas assim se eu não puder contar, irmão. Aí esses dias ela vomitando escondida, eu disse, conta logo esse negócio. Pastor, já dá para ver a barriga, pois conta logo esse negócio. Aí quando foi no outro dia ela postou no Instagram, eu fiz. Mas pastor, por que você está falando sobre isso? Eu desconfio, irmão, e por favor, religioso, não me leve a mal. Não me leve a mal no que eu vou falar. Não me interprete mal, por favor. Eu acho que Jesus, às vezes, Deus diz assim, eu queria tanto contar o final da história para ele, mas eu vou estragar o processo. Eu queria tanto dizer para ele que essa dor aí vai germinar algo tão poderoso para ele. Eu queria dizer, mas eu vou ficar calado. Eu vou deixar ele viver, ele precisa viver esse processo. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Esse sentimento, irmão, de quem ama e de quem quer o melhor. Só que quem ama e quem quer o melhor, não tira você do processo necessário, porque senão ele não te prepara para o teu amanhã. Eu posso aplicar isso? Quem é pai aqui? Quem tem filho pequeno ainda aqui? Se você poupar os seus filhos de algumas situações na vida deles, você não vai estar preparando os seus filhos para um tempo que você não vai mais estar aqui. Você ouviu o que eu falei ou não? E isso é deixar de amá-lo completamente. Superproteção não é amor. Não é. É desconfiança de Deus. Que você acha que se você não fizer tudo... Tem coisa, irmão, que a gente fica com o coração acelerado, mas a gente dobra o joelho, vai orar e diz assim, Senhor, guarda aquele sem vergonha. Mas vai. Enquanto eu pude, a gente mandava as meninas, a gente sempre levava as meninas para a aula e para a faculdade, né? Já na faculdade. Houve uma fase que não dava, por questão de logística. E foi difícil para nós. Nós nunca fomos super protetores, mas nesse quesito em especial, e na cidade que nós moramos, tão violenta, tão difícil. Meninas, jovens demais, saindo sozinhas assim. Me preocupava. E o que é que você fez, pastor? Eu fui orar. Eu dei direção, eu aconselhei. Eu disse, Senhor, esconde as minhas filhas debaixo das tuas asas. Vai, filha, vai lá. Às vezes, 10 horas da noite, eu ia esperá-las. A mais velha já estava na faculdade, eu ia esperar na parada do ônibus, irmão. Não tinha ninguém, eu estava lá, só esperando, de butuca, copiando. Às vezes você quer impedir um crescimento, eu estou dando um exemplo, você vai pensar aí de um filho, uma coisa, você tem medo. Mas, cara, confia, vai. Solta e confia, você preparou, dá o destino, orienta. Está cheio de Deus, está na hora. Jesus fez isso com seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, ali em João capítulo 14. Jesus prepara e envia 2 vezes os discípulos para fazer o que ele mostrou na prática, 3 anos e meio pastoreando eles. São 2 envios que ele faz. Agora, vão vocês, nós, vão lá, expulsem demônios, curem pessoas no meu nome, vão. Então, irmãos, não é sobre Deus te amar ou não te amar, Ele te ama. E não é abandono de Deus, não é abandono de Deus. E aí vem o segundo ponto dessa palavra, irmão. O tempo de Deus é perfeito.
Jesus, aquele a quem amas está enfermo. Se demorou Jesus ainda 2 dias. Você acha que foi por acaso que esses versos vêm um atrás do outro, irmão? É porque às vezes a gente lê rápido e não percebe a profundidade do que Deus está falando. Se o Senhor me amasse, o Senhor já tinha me tirado dessa luta. Se o Senhor me amasse, esse processo já tinha acabado. Calma, o tempo de Deus é perfeito. É perfeito. Para nós é difícil, mas o tempo de Deus é perfeito. Mesmo nos amando, mesmo amando a Lázaro, ele ainda permanece 2 dias lá. O texto não fala que ele estava ocupado demais. O texto não fala que ele estava impedido de ir. Mas ele permanece 2 dias. É contraditório à lógica humana. Se você olhar com calma, se você ler devagarinho, como a gente leu, você vai ver, mas por que Jesus não saiu correndo se ele amava? Porque algumas coisas precisavam acontecer. Algumas coisas tinham que ser assim, para que o propósito maior se cumprisse, se realizasse. Deus não se esquece de nós. Por que ele demora, Senhor? Por que o Senhor demora? Por que o conteúdo da minha oração não é exatamente o conteúdo da resposta de Deus? Eu aprendi na minha vida até pedir, mas receber com alegria, não necessariamente o que eu pedi, mas o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim. Eles queriam cura, Jesus tinha ressurreição. Não tem nada de errado em pedir cura, mas não era o que Deus tinha. Deus tinha algo maior, era a ressurreição. Eu lembro, estou falando demais da Ariel hoje, ela está se achando. Não, Yasmin? Está se achando. Eu falei de tu também, mas depois eu falo umas coisas boas de ti. Viu? Depois eu falo. Eu vou preparar umas coisas bem boas para falar, te entregar. Mas eu lembro quando a gente estava preparando eles, e todos nós estávamos nesse projeto do casamento do Pedro e da Ariel, né? E naquele ano, acho que foi ano passado mesmo, a Olimpíada foi ano passado, vocês lembram? E aquela moça que já tinha batido na trave tantas vezes, aquela brasileira, a Rebeca, tantas vezes, irmão, quantas vezes eu imagino que passou pela cabeça dela, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando. A vida de um atleta de alta performance, sério, é muita abnegação e renúncia, irmão. Dorme mais cedo, não come tudo que todo mundo come, é uma série de coisas, treina exaustivamente a mesma coisa o tempo inteiro, até, e sobretudo na área dela, em específico o salto, né, tem que ser perfeito. Então, mas gosta, a hora que é um saco, você não quer, eu quero chutar o balde, assim. E vem e não dá certo, não a contento, eu queria medalha de ouro, e naquele ano, ela ganhou. Havia uma menina incrível, eu não sei o nome da americana lá, sempre ganhava, ela ficava em segundo, terceiro. E eu não sabia que essa menina conhecia a Deus. Né? A Simone, né? A outra, né? Bios. Não, era uma bênção também. Uma bênção. E aí, naquele ano ela venceu. E eu ouvi aquela moça cantar um trechinho de uma canção que me marcou naquela estação. Estou te preparando para um novo tempo que já vai chegar, para a linda história que você vai interpretar. Calma, tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver. Eu tô te preparando para receber tudo que eu tenho para entregar. Você não faz ideia. O que mais? Você não faz ideia. Vai impressionar. Calma, tá chegando. É que eu tô caprichando e você vai ver. Tá quase lá. Deus tem um tempo perfeito.
Irmãos, eu olho para a minha vida e eu digo assim: Senhor, que bom que isso veio agora. E é tão incrível, porque se tivesse vindo antes, a minha imaturidade, eu tinha estragado tudo. Eu não estava pronto. Não estava pronto para o quê, pastor? Para o sofrimento? Eu não estava pronto para a bênção. Eu não estava pronto. Em algum momento assim de imaturidade, eu podia achar que eu era merecedor. Eu podia achar que eu era o cara. E aí Deus diz assim: agora não, Flávio. Eu estou doido para te entregar. Mas agora não. Vou esconder um pouquinho. E eu tive a missão de cantar essa música que eu fiquei ouvindo o tempo inteiro. E eu falei para Ed, eu disse: amor, eu vou cantar essa música no casamento dele. Se tu vai conseguir isso, eu vou olhar para a paisagem. E eu fiquei olhando para a paisagem. Foi o último ponto da minha palavra, da ministração. Eu tive a alegria de celebrar o casamento da Ariel e do Pedro, assim como eu terei, eu creio, a alegria de celebrar o casamento da Yasmin, né? Mas Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Deus está preparando, irmão. Deus não está atrasado, mas o tempo é diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ah, é porque Deus não me ama. Ah, é porque Deus é. E nem tenta, porque eu não estou pensando assim. Você está interpretando assim. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Não são. Verso 8 de Isaías 55. Nem os vossos caminhos. O que é caminho? Forma de fazer. Num caso em específico, se o Senhor estivesse aqui, pois é, mas eu me alegro por não ter estado aqui. Como assim, Senhor? É porque é algo maior que eu vou fazer. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Você faria desse jeito, mas eu faço diferente. Mas eu vou fazer diferente. Muito diferente. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra. E aí, se eu pudesse explicar isso, é como se Deus dissesse assim: ei, Flávio, rapaz, você está olhando daí de baixo, porque aqui de cima, o que eu estou olhando, a perspectiva de onde eu estou vendo, confia. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim como a visão daqui é muito mais amplificada, inclusive eu vejo o amanhã. Os meus caminhos são mais altos que o seu, Flávio. Mas, Senhor, é mais longo. Precisa ser mais longo. Mas Deus tem algumas curvas. No seu caso, Flávio, precisa dessas curvas. Mas não podia ser uma reta. Para alguns até vai ser, mas para você nós vamos fazer vários contornos, porque você precisa dessas curvas. Mas só confia, porque os meus caminhos são melhores do que os seus. No final, o meu propósito vai se cumprir. Você está comigo aqui, irmão? Pastor, e o que eu faço se eu estiver no lugar de Marta e Maria? E nós estamos em lugares de Marta e Maria, em circunstâncias diferentes, em situações práticas diferentes, mais difíceis. O que eu faço? Primeiro, espere no Senhor, mesmo quando aparentemente a resposta está atrasada. Espere, confie. Domingo passado eu preguei sobre Daniel, e o tempo, a resposta da oração parecia atrasada, e não era porque Deus estava segurando, porque aqui em específico Deus está segurando. É porque havia uma guerra para a resposta chegar. Você esteve aqui domingo passado. Então, sempre parece que não bate com o nosso time, mas Deus está no controle. Aqui em específico, Deus deixa chegar até as últimas consequências, porque Deus tem algo maior do que a cura. Segundo lugar, o que eu faço? Primeiro, espere. Segundo, confie no Senhor, mesmo quando a resposta de oração não for exatamente o que você quer. Pastor, Deus, eu esperava um mais saradinho. Mas é do Senhor, a gente resolve um monjarozinho, treino.
mas é crente, honra os pais, gosta de trabalhar. Onde é que tem, pastor? Está difícil, mas procura. Mas vai orando aí que vai dar certo. Meu Deus, eu falei isso. Confie. Confie. Você acredita que existem respostas intermediárias até que a resposta principal chegue? Acredita? Pastor, porque Deus me disse que eu ia ser isso. Até lá tu vai passar nisso, nisso e nisso, macho. Calma, tu vai chegar. Ele só te falou da última estação, mas tem algumas estações antes. Deus não mentiu, não. José se tornaria governador de todo o Egito, mas antes, humanamente, escravo, dentro do buraco, no cisterna. Depois, servo na casa de Potifar. Depois, prisioneiro na prisão. E de lá, o tempo do cumprimento da promessa. Deus mentiu? Os meus caminhos são melhores, são mais altos do que os seus. Irmãos, eu já contei isso tantas vezes. Em 2014, pipocava, não sei qual é a palavra que eu posso falar, assim, estava em alta na minha vida a questão do ministério pastoral. Todo mundo, que onde eu ia, eu me escondia, o povo dizia assim: ei, quem é aquele rapaz? Vem cá, vem cá. Deus mandou te falar que você, o ministério pastoral na sua vida. Qual é a tendência da gente? Vai ser hoje, vai ser já já. E eu vim da igreja presbiteriana, que eu amo a igreja presbiteriana, foi a minha base sólida. No dia que o bispo, eu estava 3 meses na Comunidade das Nações, nós chegamos já num processo de mais de 4 anos de transformação, a minha casa, a minha família, enfim. E ele marcou um encontro comigo, disse: eu quero conversar com você. E eu fiquei imaginando o que é que ele quer falar comigo, porque eram 3 meses na CN, e ele não me conhecia, nunca tinha conversado com ele. Eu tinha estado na CN no ano anterior para ministrar uma palavra para os jovens, com a banda que eu tinha, que a gente gravava música autoral cristã. E a bispa me viu uma vez. Ali eu tinha encontrado alimento para minha casa, palavra genuína de Deus, mas eu jamais imaginava o que ele queria. E a minha conjectura era, porque estava começando a igreja, tinha pouco tempo, tinha 2 anos de Comunidade das Nações, quase 2 anos, ia fazer 2 anos, e o louvor ainda era muito frágilzinho, o pessoal não tão qualificado, o pessoal iniciando a igreja. E aí eu pensei: não, ele deve me chamar para ajudar no louvor, porque o louvor sempre foi, né, desde o início, desde os meus 14 anos, foi um carro-chefe da minha vida, assim, ministerial. E ele olhou para mim e disse: eu quero que você lidere a juventude. Eu disse: líder de jovens? Irmão, na minha humanidade, aquilo era um contrassenso. Porque na mesma hora eu pensei: e não era pastor que estavam dizendo que eu ia ser? Tem alguém aqui da igreja presbiteriana? Você sabe que líder de jovem tem moral de nada. Lá, sério. Era como se eu estivesse dando 200 passos para trás. Mas não é porque não é que não tem valor, irmão. Deixa eu tentar te explicar. É porque não se tem perspectiva de dizer assim: um líder de jovem vai se tornar um pastor porque vai ser o pastor da juventude. Não existe esse pensamento. Então, naquele primeiro momento, quando eu ouvi aquilo, parecia que Deus tinha se enganado comigo. Só que para eu chegar onde Deus queria, eu tinha algumas etapas na minha vida. No mesmo instante, eu guardei meu coração, porque eu quase perco a cabeça, irmão. Foi muito rápido. Quando eu falei para o meu pai, para você ter ideia, ele: pastor de jovem, mas estou chamado pastoral. Porque a gente não entendia. Em 2014, eu estava no seminário, a gente tinha começado o meu seminário. Mas na mesma hora eu guardei meu coração. Olhei para minha esposa, conversei. E eu disse: olha, eu nunca liderei os jovens. Você nunca liderou? Não. Nunca liderei. Eu sempre fui um líder nato, mas nunca me assumi uma posição. E a gente vinha de um momento de muitas dúvidas, irmão, de muitas dores ministeriais. E eu entendi rapidamente: isso aqui é uma resposta de Deus para nós. Isso aqui é uma resposta de Deus. Irmão, parecia muito pequena. Parecia muito pequena. Sabe quantos jovens tinham no JDR, quando nós assumimos? 45 jovens, irmãos. Os cultos davam 40 jovens, irmão. Você imagina uma igreja dessa com 40 jovens? Para você ministrar. 2014, maio de 2014. Quando eu olhei para ele e disse assim: Deus falou com o senhor, ele disse:
Deus falou comigo. Era só o que eu precisava saber. Deus falou com o senhor, e eu olhei, ela, você está comigo? Ela, estou. A gente vai. E eu saí dali, irmão, com tanta alegria no meu coração. E eu disse, eu vou entregar, Deus, o que eu tenho de melhor para essa juventude. Sabe qual era a faixa etária deles? De 14 a 24 anos, de 16 a 24 anos. Eu andava com um bando de meninote, com muita alegria. Foi o sim de Deus para o nosso chamado. Foi o sim de Deus. Com 3 meses que nós estávamos liderando a juventude, eu já tinha entendido o que Deus queria. Nós estávamos forjando uma geração, sendo proativos numa geração, para que nós não tivéssemos que enfrentar os problemas da geração seguinte. Ou seja, eu pegava eles aqui, nós pegávamos jovens demais, alguns nem namoravam, nós vivíamos com eles processos, mostrávamos para eles no dia a dia, como uma figura de pai espiritual, como vale a pena namorar direito, honrar, casar certo, e os problemas que nós estávamos resolvendo, nós não tínhamos, entre aspas, que resolver, porque a gente tratou antes, e eu me senti um gigante podendo amar e cuidar de jovens. 1 ano depois, Bispo Fabrício, 2 anos, chega para mim e diz assim, num aniversário, entrega lá que eu vou te chamar. Foi que eu fiz de errado? Ele, não é, está tudo bem, é porque eu quero consagrar você. Eu disse, e os jovens? Não, a gente levanta um líder. Eu disse, não, se eu quero me consagrar pastor, eu quero ser pastor deles. Eu quero ser pastor deles. Irmão, eu podia ter dito assim, oh, maravilha, um trampolinzinho aqui, você é pastor agora. Não, irmão, não. Eu entendi. E eu disse assim, eles não têm pastor. Eu quero ser pastor deles. Sabe o que aconteceu? Demorou mais 1 ano para o bispo me consagrar. E eu acho que passou por aí. E quando em 2017, perto da minha consagração, que eu fui entregar, porque ele pediu, lembra que ele pediu? Ele disse, eu mudei de ideia, você vai ser pastor deles. Em 2019 eu recebi uma palavra do bispo JB Carvalho. 2019, minha consagração foi em 17. Oficialmente, nós demoramos 3 anos já pastoreando de fato, cuidando, gabinete pastoral. Primeiro a chegar no culto, o último a sair, e a turma com a gente. Terminava o culto de jovem, irmão, era um violão, vamos pro Habib's. Lá eu fazia propaganda do Habib's. Era barato, não é mais barato não. Só comia esfirra, só podia comer esfirra. Todo mundo liso, eu também. Violão lá, os garçons já ficavam assim, ó, lá vem a multidão, tem uns 100, 150 jovens. E a gente tocando violão, dava meia-noite, a minha mulher dizia assim, vamos embora, que a gente mora aqui do lado aqui do Maracanãú, bora, a gente lá na Engenheiro Santana Júnior, irmão. E a minha alegria, eu não queria sair de perto daquela turma, tocando violão com eles, depois do culto. 2019, eu pedi o JB para assinar um livro para mim, Metanoia. Ele veio na minha direção e disse, eu tenho uma palavra, eu tive uma visão com você agora. O JB nunca foi íntimo meu, ainda hoje não é, sabe quem eu sou, mas nunca foi. E disse, eu vou dizer para o Fabrício, porque ele fala assim, né? Não vou te dizer não. Vou falar com o Fabrício para ver se faz sentido, mas eu tive uma visão com você agora. Eu fiquei com tanto medo que eu disse, esse homem quer que eu vá para Brasília? Eu não vou. Aí eu cheguei, né? Eu vim antes, era um sábado, consagração da pastora Carol. Eu vim embora no sábado, porque alguém tinha que pregar no domingo. Não era justo o pastor Davi voltar. Eu voltei para pregar. Quando chegou no domingo, o bispo me procurando e eu, me escondendo. Eu não queria ouvir, eu tinha medo que vinha. E eu estava satisfeito, irmão. Vivendo a melhor fase da minha vida ministerial. Com os jovens, amando os jovens, chorando com eles, celebrando com eles, já fazendo o casamento de alguns deles, já vendo os filhos de alguns que começaram lá atrás nascerem. Para mim não tinha mais nada, meu irmão, eu estava atrás de promoção não, irmão. Numa quarta-feira, chegamos no domingo, eu me escondi, na quarta-feira o bispo, vem cá, quero falar com você. Eu, eita, sentei no sofá assim, eu vou te falar o que é que o bispo JB viu. Aí o sangue, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Ele disse, 2019, JB viu um cajado na sua mão e me perguntou, quando é que você vai abrir uma igreja para ele pastorear?
2019. Na hora eu disse: ei, não, bispo, eu estou muito feliz, eu estou com a juventude. Eu disse: calma, amigo, nem agora não, ninguém sabe não, Deus vai mostrar. Sabe quando é que aconteceu, irmão? 2022. Pessoas começaram a sonhar comigo, Tiago, pessoas que eu não conhecia, e eu recebi áudio de pessoas. Eu disse: meu Deus, o Senhor está me cercando. E eu fiquei numa esquina da vida, porque ou eu obedecia, e foi algo que eu sempre disse: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua. Mas humanamente falando, eu não queria largar os jovens. Eu entendia que eu tinha muito para entregar ainda, mas Deus me disse: vai, porque eu sou o mesmo Deus que te envia, é o Deus que vai cuidar deles. Se você não está abandonando esses jovens, pode ir. E nós começamos essa igreja, a inauguração foi em fevereiro de 2022, aqui, dia 10, mas nós começamos num buffet, aqui pertinho. Nós tínhamos mapeado 300 pessoas, no máximo 350 pessoas, que eram pessoas que faziam parte do PG, e iam para Fortaleza, e oravam há muitos anos, por uma igreja nessa região. Nós abrimos um buffet, não cabiam as pessoas. Começou a voltar a gente, começou a voltar a gente. E as pessoas diziam: semana que vem eu não venho para dar chance para outra pessoa, mas quando inaugurar lá eu vou. Quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, nós fizemos um culto. Não tinha parte da extensão aí, era um hall e um auditório. 700 pessoas cabiam aqui nesse lugar. Gente voltou para casa porque não conseguiu entrar nessa igreja. E a bispa olhou para mim e disse assim: amigo, domingo agora, ou seja, quinta, sexta, sábado, domingo, 3 dias depois, né? Faça 2 cultos. Eu disse: mas bispa, esse povo é o povo de Fortaleza que veio porque ama a gente. Eu só vou fazer um. E eu fiz às 17 horas. Pessoas voltaram para casa porque não couberam nesse lugar. Caberam, não ria não. Você está comigo, você não ria não, rapaz. Me ajude. Voltou gente. Aqui do púlpito eu disse assim: domingo que vem são 2 cultos. Quem estava aqui comigo no começo lembra disso. Domingo que vem são 2 cultos. 2 cultos. Irmão, não deu um ano, a gente teve que abrir o culto das 10 horas. Era 17 e 19h30. A gente teve que abrir o culto das 10 horas. E eu protelei, até que não teve jeito. Abrimos o culto das 15 horas. Chegou um ponto de ficar tão insuportável, os jovens todos sentados no chão. Derrubamos o auditório ali atrás, fizemos uma extensão. E eu: bispo, não cabe nesse lugar. Ele: rapaz, você está me complicando, não corta essa parte, corta. Agora que nós começamos, entramos aqui, está com pouco tempo, até um dia que ele veio aqui, a gente não conseguia andar. E ele disse: nós precisamos procurar um lugar novo. Mas irmão, por que você está falando isso, pastor? É porque a resposta de Deus, às vezes, ela tem respostas intermediárias, até você chegar lá, irmão. E nisso não é só tempo, é tratamento de Deus. Nós que estamos aqui há quase 4 anos, 3 anos e meio, nós não somos os mesmos que nós chegamos aqui. Nós não somos. Os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, a nossa vocação, nós não somos os mesmos. Coisas muito boas aconteceram, outras muito difíceis aconteceram, e nós estamos sendo forjados pelo oleiro. As digitais do oleiro estão em nós, marcadas, indeléveis. São marcas, são tratamentos de Deus. Deus está nos conduzindo de um lugar a outro. Terceiro lugar, Deus é aquele que faz do impossível possível. Curar eles já tinham visto. Cego enxergar, ele já estava acostumado, irmão. Paralítico andar, ele já estava acostumado. Mas Deus ia trazer um homem, depois de 4 dias, enterrado, num sepulcro lá, 4 dias, já fedia. Você sabe qual era o pensamento da época? Para algumas pessoas, para algumas seitas em específico, que até 3 dias o espírito ficava rondando o corpo, mas que no 4º dia não tinha jeito, até o espírito tinha desistido. Essa é a mentalidade, é bíblico não, é a mentalidade do povo. Então Jesus possivelmente deixou 4 dias, para que fosse ainda mais impossível, na mentalidade das pessoas. Tanto que Marta, racional, e eu não estou criticando, às vezes está assim,
Diz: Senhor, mas já fede. Aí ele olha para ele: eu não disse para você, eu não falei para você que se você cresce, você ia ver a glória de Deus. Eu não falei para você: tira a pedra, tira a pedra. O que é impossível para você, irmão? Porque o teu Deus é o Deus que ri das impossibilidades humanas. Esses dias eu recebi uma mensagem, está aqui no meu WhatsApp, deve ter uns 15 dias, no máximo um mês. Eu demorei muito a ver essa mensagem, porque era longa, e um homem me contando da história, num 12x12, eles tentavam engravidar há anos, com diagnósticos de, como é o nome? Endometriose, e outras coisas mais. Não dá. E ele disse: o senhor já fez foi apresentar a nossa filhinha. Não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer. Deus, o teu Deus, não conhece o impossível. Nada está fora do alcance do Senhor, nada. Agora, olha para mim. O que Deus tem para fazer na minha, na sua vida, em cada um de nós, é muito pessoal e específico. Não existe no mundo espiritual essa história do Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem. Eu sei que é bonita a história do fulano, e que talvez, não por inveja, você queira. Não, Deus tem a história para você, do seu jeitinho, com a sua cara, no seu tempo, da forma como Ele quer fazer. Deus não tem formas, Deus tem formas de agir. Não há uma forma, não há, existem formas de agir. A sua história é a sua história e ponto final. Para Lázaro era a ressurreição, não era a cura. Eu não sei se você está entendendo. Ah, Senhor, já cheira mal. 4 dias. É impossível, Senhor. 4º lugar. Jesus. Ele olha para Marta e aquelas pessoas que estão cercando Ele. E eu quero te dizer algo aqui. Olha para mim, irmão. Ressurreição não é o que Deus, não é o que Jesus tem. Vida não é o que Jesus tem. Ressurreição é o que Jesus é. Vida é o que Ele é. Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E Marta não estava errada na sua interpretação, só que Jesus vai ampliar o alcance da interpretação de Marta. Ele diz: eu sei, Senhor. Ele diz: o teu irmão há de ressurgir. Ele diz: eu sei, Senhor, no último dia. Que bom, porque havia seitas em Israel que não criam na ressurreição. Salvo engano, os saduceus não criam na ressurreição. Morreu. Já era um avanço. Eu sei que no último dia. A isso, ao último dia, Jesus responde: eu sou a ressurreição. Em outras palavras: ei, Marta, olha para mim, você está diante da ressurreição. E sim, no último dia nós vamos ressuscitar os que estiverem mortos. Só que o que Jesus tinha para fazer era naquela hora. Por isso ele diz: eu sou a ressurreição. É como se ele dissesse: eu não tenho que esperar o último dia. A ressurreição está aqui, Marta. Você ainda não entendeu. A vida está aqui diante de você. Você ainda não entendeu. Porque Ele é o Alfa, o primeiro, e Ele é o Ômega, o último. Eu não tenho que esperar o último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Mas é muito específico, irmão. Por quê, pastor? Porque para Lázaro, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Óbvio, pastor, não. Ele podia dizer: vem para fora. Você sabe quem que viria? Todos os mortos que estavam ali. Você, Lázaro. É com você, Lázaro. Eu estou falando com você. Eu tenho um propósito para você, específico para você. Doeu, você chegou a morrer. Mas chega, agora sai e vem para a vida. Jesus é
a própria vida. O apóstolo Paulo diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo escreve dizendo que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, a partir de Cristo. Ele é o início e o fim. Mas, em último lugar, eu estou descansado, que eu dormi de tarde, só preguei um culto de manhã, fecha as portas e vamos até meia-noite hoje. Diz que para amanhã, para alguns é feriado amanhã, é? É? O pessoal agora fez, não, é feriado não, tem que terminar 9 horas. Ei, pessoal, estou brincando, viu? O pessoal ficou ali na porta, ali, olhando assim. Vem a parte humana, irmão, no milagre. Vem a parte humana no agir de Deus. Necessidade de Deus? Nunca. Ele diz: retirem a pedra. É a parte humana, irmão. E não é por necessidade. É porque Deus quer saber o quanto você quer. Deus quer saber se você está disposto a pagar. O preço tem que ser pago. Não é necessidade de Deus. A necessidade é minha. A necessidade é sua. A necessidade é nossa. Não é de Deus. E ele diz: retirem a pedra. No caso de Lázaro, em específico, alguém tirou a pedra para ele. Mas no seu caso, primeira pergunta: qual é a área da sua vida que está morta? Qual é a área da sua vida? E qual é a pedra que te impede de ter um encontro com Deus, com Jesus? Havia uma pedra entre Jesus e Lázaro. Qual é a pedra? Qual é a pedra? Hoje Jesus está dizendo assim: tira a pedra e vem. Às vezes, irmão, você se sente sem fé, e a sua pedra é a pedra da incredulidade. Você é racional demais, você quer explicação ilógica demais. Senhor, já fede, não dá. Ô filho, você não entendeu ainda. Para alguns a pedra é a pedra da incredulidade. Já viu o sinal, já viu a coisa, mas não crê. E Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé. Tirar a pedra era um ato de fé. Para que eu vou tirar se eu sei que nada vai acontecer? Eu vou tirar porque Jesus mandou, e se Ele mandou, vai acontecer. Já cheira mal, eu não sei como é, mas se Ele mandou, eu estou tirando. Ô Pedro, lança a rede. Mas eu passei a noite pescando. Lança a rede, Pedro. Tá bom, sob a tua palavra eu vou lançar. Qual é a pedra, irmão? Fala para mim. Qual é a pedra? Às vezes você é tão orgulhoso, então é a pedra da soberba. Às vezes você é tímido, é a pedra da timidez, da vergonha. Mas eu tenho vergonha. Deus não tem prazer nos tímidos. Cabulado. Às vezes a pedra é um medo. E não tem coisa pior, irmão, do que ser acusado pelo medo. A pedra do medo, da acusação, o medo de falhar, o medo de não conseguir. Às vezes é a pedra da insegurança e um sentimento de insuficiência. Deus, deixa assim mesmo, porque eu não me acho capaz. Senhor, deixa aí, já está morto mesmo, já faz tantos anos. O Senhor foi lembrar disso, já está fedendo, já morreu. Não, eu vou mexer. Eu só quero que você tire essa pedra, que você volte a crer e que você saiba que eu sou suficiente por você. Qual é a pedra, irmão? Às vezes a pedra é a inconstância. A inconstância. Começa e não termina, começa e não termina. Eu não vou nem tentar, Senhor, porque eu vou ficar pelo meio do caminho e vou me acusar de novo. Qual é a sua pedra? Às vezes a pedra é o status social, irmão. O que é que vão falar de mim?
Talvez você veja escondido aí, está com boné. Tem alguém de boné? Não. Tem, mas não está escondido não, eu estou brincando. Terminar o culto, você vai vir aqui à frente, vamos bater uma foto, vou postar no Instagram. Ave Maria, pastor. Qual é? Era pedra de Nicodemos. Ei, irmão, Nicodemos sabia quem era Jesus. Olha a entrevista de Jesus com Nicodemos. Mesmo sabendo, ele marca de noite, porque ele não quer ser visto. A pedra dele é o status social e a posição religiosa que ele ocupava, irmão. Ele marca o encontro com Jesus à noite. Agora, sabe quais são as primeiras palavras que saem da boca de Nicodemos, irmão? Olha aqui para mim. Eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não viesse da parte de Deus. E ele faz a pergunta-chave: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus é bem facinho, só nascer de novo. Hein? Sabe esse caminho que você está andando, Nicodemos? É para o outro lado. Sabe esses conceitos que te sustentam? Pois é, são outros, Nicodemos. Mas eu vou engravidar, minha mãe vai ficar grávida de novo? Não, é nascer da água do Espírito. Na prática, vem comigo, lá no Jordão, meio-dia, cheio de gente, eu vou batizar você. Não, eu sou chefe, eu sou mestre, eu sou rabi. O que é que vão falar de mim? Está nas entrelinhas, irmão. Vou batizar você. Nicodemos, ó, sabe que é Deus, o coração está pulsando, mas ele tem uma reputação a zelar. Ele tem um status social, e Jesus não cabe. Olha só, é a pedra. Está morrendo, está morto, mas não larga a pedra, não tira a pedra. Quem assistiu The Chosen aí nesse episódio? Lembra do episódio? Pastor, mas não tem na Bíblia daquele jeito não. Ô irmão, deixa de ser chato, é pano de fundo. Você viu João escrevendo como é? Eu achei legal. Eu acho que não foi assim, mas eu achei legal. E eu sei filtrar. João está conversando com alguém, não lembro quem é. Jesus está numa sacada assim, sentado, conversando com Nicodemos. Você não ajuda não, Nicodemos. E o cara está conversando, aí João, peraí, mas estou escrevendo aqui. Olha aí como é que nasceu os evangelhos, ó. Escrevendo. Tudo Jesus está dizendo, ele está copiando. Lembra não da cena? Vocês não assistiram não. Eu achei incrível aquela sacada. Eu acho que não foi assim, mas vixe, só sei que foi assim. Qual é a sua pedra, irmão? Qual é o empecilho? O que é que te impede de ter um encontro assim, olhar nos olhos de Jesus e ver a sua vida ressurgir, e ver essa área em específico renascer, e ver essa promessa enfim ser reafirmada? Não importa quantos anos, não importa quanto tempo já morreu, não importa. Qual é a sua pedra? A parte final, o último insight divino que Deus me deu foi assim, ó, que talvez o seu medo seja: ah, pastor, eu já falhei tanto que ninguém acredita em mim. Eu já estive num lugar e foi tão desastroso que eu acho que ninguém acredita mais em mim. Mesmo o Senhor fazendo, eles não vão crer. Olha o verso 44, olha aí. Depois da ordem de Jesus, depois que eles tiraram a pedra, diz o texto: e saiu aquele que estivera morto. Essa é a primeira informação sobre você. Você não está mais morto. A segunda: tendo os seus pés e mãos ligados a ataduras. Você saiu, você está vivo, mas você ainda está todo amarrado. Você sabe o que Jesus disse? Tirem a atadura e deixe-o ir. Para de acusação. Ele esteve morto. Ele esteve amarrado e atado. Tira e deixa ele ir.
Você sabe o que aconteceu, irmão, além da ressurreição? O texto diz: muitos, diga comigo, muitos. Só quem trouxe a boca. Muitos creram. O texto diz que muitos creram. Aí ele continua: outros, não são muitos, outros correram para os fariseus. Mas muitos creram. Eu sei que o que Deus, fique de pé por favor. Eu sei que o que Deus tem para fazer em você vai ser extraordinário para você. Quantos entendem o que eu estou falando? Só que vai ser muito maior na vida de outras pessoas. Você vai ser um farol, você vai ser sal, você vai ser luz para outras pessoas. Chegou o teu tempo, amém. Chegou o tempo de reviver, amém. Mas não termina em você, apenas começa em você. E muitos crerão. O que vão enxergar na tua vida, o que eles vão ver de transformação e cura na tua vida, de ressurreição na tua vida,